Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje vamos falar novamente sobre João 3,16, agora com o título A Missão que nos libertou. Eu vou responder uma pergunta que seria: qual foi a missão de Cristo? E eu separei dois tópicos: a condição para ser salvo e a fé que nos libertou. Mas antes, eu vou citar um pouco a parte do Antigo Testamento, de como era a salvação no Antigo Testamento. Podemos ver pelas cartas de Romanos e Tiago o exemplo de Abraão, que ele foi salvo pela fé, porque creu em Deus. Essa salvação também era pela fé no Antigo Testamento, mas o perdão dos pecados já era um pouco diferente, conforme a lei que Deus deu a Moisés, que seria um animal morrer pela pessoa que pecou. Mas, quando Cristo morreu na cruz, fomos libertos dos pecados. E você que está me escutando, se você quiser, pegue sua Bíblia, alguma água, caneta, ou até café mesmo, que é muito bom. E se você não estiver com uma Bíblia ao seu lado, ou não estiver com uma Bíblia em casa, você pode ver pelo aplicativo também. Mas, enfim, vamos para a leitura da palavra. Mas antes de ir, vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos, Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui. Tem misericórdia de nós, Senhor Jesus. Nos ajuda a entendermos a Tua palavra e guardar a Tua palavra em nossa mente e nosso coração. Perdoa nossos pecados sem ter algum momento. Tem misericórdia de nós, Senhor Jesus. Nos ajuda, nos capacita, Deus, com Tua graça. E colocamos a nossa fé em Ti, Jesus. E nossa confiança em Ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos para a leitura. João 3,16. Você que está com a Bíblia, você pode pausar o vídeo e procurar. Ok? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui podemos ver que para sermos salvos, para termos a vida eterna, temos que crer em Jesus. E o que podemos perceber também nesse versículo é que o pereça, em outras versões pode ter morra. Esse morra não é no exato momento que a pessoa não creu em Jesus, mas esse morra é enquanto ela ainda estiver na vida e não creu em Jesus, a consequência dela não crer enquanto esteve na vida vai ser morrer. Mas temos dois sentidos nessa palavra morra: o morra fisicamente e o morra espiritualmente. O morra fisicamente, ninguém pode se livrar, que também é um efeito do pecado, assim como o morrer espiritualmente. Ninguém pode se livrar do morra fisicamente, mas o que a gente pode se livrar é o morrer espiritualmente, que aí vai ter a consequência de inferno ou céu. A salvação é pela fé. Quando colocamos a fé em Cristo, somos salvos. Esse seria o primeiro tópico, a condição para ser salvo. E dois textos bíblicos que eu queria destacar seria Efésios capítulo 2, versículo 8 e Romanos capítulo 5, versículo do 1 ao 2. Vamos começar primeiro por Romanos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Agora, Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. O segundo tópico seria a fé que nos liberta. Sem a fé em Cristo, continuaremos a cair no pecado e logo cairemos na religiosidade, ou como muitos dizem, legalismo. Mas o texto base para esse tópico seria em Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 26.
Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem, tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou? E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Podemos ver duas situações aqui, o legalismo e a hipergraça. Para você que não sabe o que é legalismo e hipergraça, primeiro vamos começar pelo legalismo. O legalismo seria uma pessoa que acredita que ela vai ser salva através de conjuntos de regras e obras. Já a hipergraça seria uma pessoa que ela tem a fé em Jesus, que assim como nós também temos, que seria ser salvos pela fé, só que a hipergraça, ela acredita que a fé em Jesus é suficiente. E ela omite o arrependimento. Ela omite o chamado de arrependimento. E isso é o errado. Devemos nos arrepender todos os dias. E é isso que a hipergrata não faz. Ela omite o arrependimento. Tiago, ele fala exatamente sobre isso. Legalismo e hipergraça. Uma pessoa que só faz obras e acredita que vai ser salvo pelas obras, não será salvo. E uma pessoa que tem a fé em Cristo, mas não tem obras, também não será salvo. E a fé é morta. As obras também serão mortas daquele que não tem a fé em Jesus. E esse é o ponto em que eu quero chegar. Que tem que haver um equilíbrio. Fé e obras. Fé e obras. A fé é o firme fundamento. A fé, ela é o fundamento. A fé verdadeira gera boas obras. Como também podemos ver na carta de Tiago, que seria no capítulo 1, versículo do 22 a 25. Sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Esse é o equilíbrio que Tiago fala. Fé e praticar. Essa é a fé que devemos ter. A fé verdadeira em Cristo Jesus. E devemos também ter uma luta diária contra o pecado. Como também diz em Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Em algumas versões, estará dia a dia, ou cada dia, ou diariamente, mostrando que a luta contra o pecado é diária, mas tem que haver a fé em Cristo, porque para vencermos o pecado, temos que ter a fé em Cristo, porque a fé em Cristo é a principal, porque a fé em Cristo é acreditar no que Ele fez por nós, de que a gente já não está mais do domínio do pecado. E nisso que devemos fazer. Nunca esqueça de colocar fé em Cristo. É difícil, é muito difícil, porque às vezes a gente esquece, mostrando pelos atos pecaminosos. E voltando à primeira pergunta, que seria, qual foi
a missão de Cristo foi nos libertar do pecado. Só o sangue de Cristo pode nos tirar do domínio do pecado. E a fé verdadeira, ela gera boas obras. E o Espírito Santo, que Jesus nos deu, nos capacita, nos ajuda, nos consola e nos dá força. E a graça que Deus nos deu, que seria a graça, que seria o favor imerecido, a graça que Deus nos deu também nos capacita. Essa é a graça em que devemos buscar ela, como fala em 2 Timóteo 2, 1. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Concluindo, você que está escutando essa palavra, não seja igual Sansão ou Saul, mas seja igual Davi, que quando ele pecou, ele se arrependeu. Fale igual Davi: Senhor, purifica o meu coração. Não retires de mim teu Espírito Santo. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas transgressões. E também fale para o Espírito Santo sondar o seu coração. Pergunte para ele qual pecado que você cometeu e que ainda você não confessou, porque há pecados que a gente não se lembra. Então, essa é a conclusão. Coloque sua fé em Cristo, mas haja o equilíbrio de que colocar a fé em Cristo e praticar. Amém? Se você chegou até aqui, curte, comenta, se quiser, né? E compartilha, para mais pessoas escutarem essa palavra. Porque há muitas pessoas que ainda estão presas nisso, no legalismo e hipergraça. E eu espero que você tenha gostado e não se esqueça de colocar sua fé em Jesus. Amém?